Vamos agora para o Centro Familiar de Adoração, onde ouviremos uma pregação do pastor Donis. Abra sua Bíblia nesta manhã no livro de Josué. Josué capítulo 24. Começaremos a ler nesta manhã 3 versículos com o versículo 13. A palavra do Senhor diz: "E vos darei a terra, pela qual nada trabalhastes, e as cidades que não edificastes, nas quais habitais, e das vinhas e oliveiras que não plantastes, comeis. Agora, pois, temei ao Senhor, e o sirvais com integridade e com verdade, e tirai do meio de vós os deuses aos quais serviram vossos pais da outra parte do rio, e no Egito, e servi ao Senhor. E se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, quando estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terras habitais." Olha o meu texto. "Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Abaixe sua cabeça nesta manhã. Pai, viemos diante de Ti em nome do Teu Filho Jesus. Te agradecemos pela presença do Senhor que sentimos em nosso meio nesta manhã. Pedimos nesta manhã a unção do Teu Espírito para vir sobre mim. Unja-me para ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração para esta manhã. Leve a palavra aos corações e as mentes e os espíritos daqueles que estão assistindo e ouvindo. A igreja hoje, Senhor, está em uma encruzilhada. Precisamos decidir quem serviremos. Senhor, eu Te dou todo o louvor e eu Te dou toda a glória, e todos digam amém e amém. Sabe, eu não tinha ideia alguma, porque eu nunca sei qual canções serão cantadas em um culto de manhã quando eu venho pregar. Então eu não sabia que meu pai iria cantar sobre um trem, porque a ilustração que eu quero começar esta mensagem tem a ver com trens. E em segundo lugar, esta não é a mensagem que eu havia preparado para pregar nesta manhã. É uma mensagem diferente, totalmente diferente. E eu não ia falar de trens na outra mensagem. Então eu recebi isto como que o Espírito Santo sabe o que vai acontecer, amém? Mas de qualquer forma, eu quero começar nesta manhã. Você sabe, a Guerra Civil começou em 1861, alimentado pelo mais terrível pecado que já marcou esta nação, o racismo. Muitas pessoas têm a ideia errada de que o debate sobre a escravidão nos Estados Unidos começou antes dos canhões explodirem no Forte Sumter, mas a realidade é que o debate começou por anos. E mais ou menos 1858, na verdade ele chegou a um crescendo, quanto mais pessoas do norte estavam mais vocais em sua oposição a este câncer terrível, esta enfermidade terrível que praguejava a nossa vida, a escravidão. E aconteceu que durante este período de tempo, olha, o método principal de transporte em toda a América eram os trens. E foi como se nos corações de pessoas diferentes, nos trilhos do leste, nos trilhos dos trens de Nova York até o sul, um mover de Deus começou a acontecer. De fato, você pode ir no Google e ler e estudar. É chamado o Grande Avivamento do Trilho, de 1858. E Deus começou a lidar com os corações e vidas, e principalmente estava centrado na cidade da Filadélfia. E tantos indivíduos, eles estavam queimando com um fervor e um zelo de pregar a palavra de Deus, que eles entravam nos trens, compravam um ticket para a próxima cidade, saíam e começavam a pregar. E multidões se reuniam.
E pessoas começaram a ser salvas, homens e mulheres começaram a entregar os seus corações ao Senhor Jesus Cristo. E um dos jovens que Deus usou naquele período, pastoreava, o seu pai, na verdade, pastoreava uma igreja episcopal na cidade da Filadélfia. Ele era um jovem que tinha uns 20 anos, na verdade ele era o copastor da igreja. O nome da igreja era a Igreja da Epifania, em Filadélfia, e era a maior igreja episcopal. E se você não sabe nada sobre os episcopais, eles não clamam. Olha, eles não vão correr, eles não fazem barulho, mas existem algumas pessoas maravilhosas na igreja episcopal. São bons conservadores, muito conservadores e muito quietos na sua adoração. Mas este jovem, o nome dele era Douglas Tim, ele estava queimando com fervor, o Espírito do Senhor trabalhando em sua vida, e Deus o usou durante este avivamento dos trilhos de trem, e ele foi um que entrava nos trens na Filadélfia, e ele ia para 2, 3, 4 estações, às vezes ele gastava o dia inteiro e ia de uma estação para outra. Enquanto o trem estava recebendo passageiros, ele começava a pregar o Evangelho. E Deus começou a se mover, como eu disse, e eu senti, as pessoas talvez não entendem porquê, mas Deus sabia que esta nação estava prestes a ir para a guerra. E Ele estava trazendo um mover de Deus para preparar os corações do povo, de homens e mulheres. E a maioria das pessoas não entendem. Olha, existiam mais cristãos neste período de tempo que começaram a se levantar contra a escravidão do que havia políticos. Agora é melhor você entender isto, porque esta é uma grande verdade. Existem muitos na nação, e é triste dizer que existem muitos na igreja, que tentam dizer que a igreja não deve falar sobre os assuntos do dia. Isto é uma besteira. A verdade é que o verdadeiro povo de Deus, ungido do Senhor, são os únicos que verdadeiramente são capazes de falar sobre as maldades e problemas do dia. E além do mais, você já me ouviu dizer várias vezes como cristão, todas as coisas que nós enxergamos devem ser enxergadas pelos olhos do Espírito Santo. Em outras palavras, para o crente, todas as coisas que acontecem em nossa nação são espirituais. Não dizemos isto é algo econômico, isto é um problema militar, isto é uma situação social, isto é um problema doméstico, isto é uma situação internacional. Não, para o crente, todas as situações que acontecem são espirituais. E precisamos olhar desta maneira. Eu não vim aqui para dizer isto nesta manhã, mas eu estou. Eu vou dizer, porque eu não gosto quando atletas muito bem pagos não vão se levantar para o hino nacional e mostrar respeito para a nossa nação e sua bandeira. Eles estão reclamando e resmungando sobre isso e sobre aquilo, mas a própria coisa que eles usam para protestar é aquilo que dá para eles a liberdade para agir como um idiota. Eles fazem mais dinheiro em 4 ou 5 anos do que a maioria de nós juntos faremos em todas as nossas vidas. E eles estão protestando. E olha, a raiz deste protesto, eu não devo falar, mas eu vou. A raiz deste protesto, o do ano passado, começou sobre a situação da vida dos negros em Porta. Agora eu não sou negro, você pode ver. De fato, eu sou praguejado com uma enfermidade que é só conhecida na raça dos brancos. É chamada a doença dos brancos, que quer dizer que eu não tenho ritmo. Eu tenho que ver as pessoas baterem palmas para eu entrar no ritmo.
Eu não tenho uma ginga, eu gostaria de dançar, mas sabe, é muito ruim. É terminal, como eu disse. E eu não vou responder para o meu pai, mas então, o que eu vou dizer? Olha, em primeiro lugar, todas as vidas importam. A vida de uma pessoa não é medida pela cor de sua pele. Existem pessoas boas e pessoas ruins, de todas as cores. E nós devemos reconhecer isto. E eles estão protestando sobre algo. E olha, o que eles não entendem é que se nós somos tão ruins, por que eles não se mudam para a Coreia do Norte? Deixa eles irem sentar debaixo da administração do homem foguete. E nós sabemos o que ele faz. Nós vimos aquele horror semanas passadas, aquele jovem estudante americano que foi preso por mais de 1 ano na Coreia do Norte, espancado, torturado, clinicamente morto. Quando ele chegou na América e morreu alguns dias mais tarde, depois que chegou aqui no solo americano. Nós temos problemas, existem coisas que não estão certas neste país, mas nós ainda somos o melhor país do mundo. E eis o que esses jovens tolos não entendem: o problema não é a cor da pele de alguém, o problema não é o departamento de polícia, que em toda a nação, olha, 40% deles são afro-americanos, ou hispanos, ou outras minorias. Mas o problema é o pecado. Esse é o problema. Você pode falar e passar as leis que você quiser, você pode ter um protesto nacional, as pessoas podem se ajoelhar quanto quiserem e marchar quanto quiserem, eles podem balançar suas bandeiras quanto quiserem, podem gritar sobre isso e aquilo quanto quiserem, mas até que os corações dos homens sejam transformados, não haverá paz nesta terra. E então tudo é espiritual. E esse é o símbolo da liberdade. Bem lá, ó. E muitos homens morreram e derramaram seu sangue para que seja desgraçada desta maneira, sem respeito demonstrado para a bandeira. Alguém pode dizer, mas eles têm o direito de fazer isso. Sim, eles têm. Muitas coisas nós temos o direito de fazer, mas não quer dizer que é certo fazer. Você entende isto? Existem muitas coisas que eu tenho o direito de fazer, mas existem algumas coisas que não importa se eu tenho o direito, não é certo fazê-las. Mas olha, esse problema está acontecendo para sempre e não vai acabar. Não importa quem está na Casa Branca, não importa que partido está no controle, enquanto existem homens e mulheres nesta nação que não conhecem Jesus Cristo, você ainda vai lidar com os mesmos problemas. E deixa eu te dizer uma coisa, pessoal, mesmo a igreja está toda bagunçada. Enquanto você tiver mais de uma pessoa na igreja, você tem 50% de chances de divisão. Olha, eu não estou inventando isto. Isto é a mais honesta das verdades. Só pode acontecer em uma igreja.
Quanto mais bizarro for, aconteceu na igreja. Em uma igreja em particular, no Centro-Oeste, não era uma grande igreja, mas tinha umas 100 pessoas. E eles entraram em uma discussão, argumentando sobre algo. E olha, não adiantava nada. Mas dividiu aquela igreja, mas olha o problema. Ninguém saía da igreja. Então, uma parte da igreja, essa é a pura verdade, uma parte da igreja, no domingo de manhã, eles vinham e sentavam de um lado, a outra parte sentava do outro lado, e ao mesmo tempo, o pessoal da esquerda tinha o seu líder de louvor, e as pessoas da direita tinham o seu líder de louvor, e eles estavam cantando canções diferentes. Agora isso é ridículo bastante, mas fica até pior. Quando eles faziam anúncios, uma pessoa à esquerda fazia anúncio e o outro na direita, era ridículo. E aí, na hora de pregar, havia um na esquerda pregando e um na direita pregando. E, é claro, não demorou muito tempo, no início da mensagem dos dois, para uma pessoa olhar para a outra, e o outro olhou para outra pessoa, e eles começaram a encarar um ao outro, o sangue começou a ferver, os sentados na direita olharam para os da esquerda, e os da esquerda olharam para os da direita, e o sangue começou a ferver, e no meio da pregação eles começaram a brigar. Olha, eles estavam chutando um ao outro, batendo um ao outro, rolando no chão, tentando derrubar as pessoas, e alguém foi e trancou a porta. E alguém ligou para a polícia não podia entrar, tiveram que quebrar a porta, e quando finalmente entraram, haviam membros da igreja no chão, chutando, mordendo, gritando, batendo, nariz sangrando, tudo que você pode imaginar. Que estúpido! Mas esta é a igreja. E este jovem, Dudley Tim, com 29 anos, o pai dele se aposentou. E ele se tornou o pastor da maior igreja episcopal na Filadélfia. Ele era um pregador que não era conhecido, tinha 29 anos de idade. Ele começou a pregar com um fervor e uma paixão, guiada pelo seu relacionamento com o Senhor e pelo desejo de pregar todo o conselho de Deus. E não demorou muito tempo até que alguém na igreja não apreciou o fervor que ele pregava e algumas das posições que ele estava se posicionando, mesmo que eram predicadas na palavra de Deus, baseadas na palavra. E finalmente, após alguns meses, os líderes vieram e disseram: você tem que ir embora, agora eu vou parar aqui de novo. Ninguém nunca colocou os membros tomando conta da obra de Deus. Paulo disse: o Senhor estabeleceu os 5 dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isto é o governo de Deus, não é as pessoas nos púlpitos votando. Escute, esta igreja esteve aqui já há 35 anos, nunca tivemos uma eleição em nada e nunca teremos nenhuma eleição de nada. Olha, é o método de Deus que não mudou. Ele levanta alguém para estar atrás do púlpito sagrado e ele dá para eles uma palavra. Olha, se o povo gosta ou não, eu amo todos vocês, eu quero o melhor de Deus para cada um de vocês, olha, na sua vida, no seu coração, mas eu não estou preocupado, interessado o que você quer ouvir, o que você quer que seja cantado, não me importa, nós vamos ouvir de Deus, e se você gosta, bem, se você não gosta, vai para outro lugar. Não vamos mudar por causa das pessoas, nós vamos buscar o Senhor. Então ele foi embora, começou uma outra igreja, a igreja chamada a Igreja da Aliança, eu gosto deste nome. E ele começou a se envolver na ACM,
E naquela época, a ACM, na verdade, era uma igreja, uma organização ministerial. E a ACM lidava com as necessidades espirituais de jovens, de homens e a necessidade de mulheres. E havia uma caridade também, mas na fundação da ACM, a ACM era algo espiritual no seu início. E ele começou a ir em alguns dias para pregar em cultos à tarde que eram apoiados pela ACM. E homens começaram a vir de toda a cidade da Filadélfia para ouvir este jovem pregar a palavra de Deus. De fato, juntou numa tarde, no meio da semana de trabalho, mais de 5.000 homens da Filadélfia. Saíram dos seus empregos e vieram para ouvir este jovem pregar, e mais de 5.000 deles aceitaram ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador naquele dia. Enquanto ele estava pregando aquela mensagem, 5.000 homens da Filadélfia se levantaram com ele, e ele usou como seu texto Êxodo 11: ide agora, homens, e servi ao Senhor. É isso que precisamos de homens e mulheres que servirão ao Senhor, não tentando satisfazer os seus desejos para poder, mas servir ao Senhor. E no meio da sua mensagem ele fez esta declaração, ele disse: se eu falhar em minhas tarefas para você e entregar a mensagem de Deus, eu quero que você saiba que eu prefiro. E ele levantou sua mão direita, o seu braço direito, e ele disse: eu prefiro ter o meu braço direito amputado no ombro, ao invés de saber que eu estou violando e pregando algo que não está na palavra de Deus. Alguns dias mais tarde, ele foi para o subúrbio da Filadélfia para visitar um amigo que era um fazendeiro. Ele plantava milho. A tecnologia estava crescendo, eles tinham algumas máquinas mecânicas e mecanizadas e de colheitas e coisas assim que estavam saindo no mercado. E esse homem, que era muito rico, ele tinha uma grande fazenda, ele tinha uma máquina nova. Não me pergunte o que é, porque eu não sei. Porque eu não sei nada sobre fazenda. E eu não quero saber nada sobre fazendas. Me leve para o shopping, não para a sua fazenda. E ela estava trabalhando, e ele, maravilhado e olhando para esta tecnologia, ele começou a inspecionar. Eu vou parar aqui de novo. Você sabia quão incrível que é o tempo em que vivemos hoje? Naquele prédio aqui na sua esquerda, o último prédio à esquerda da propriedade que diz Transformix, é uma empresa de computação. Esse é o nosso prédio. Aquilo foi construído com um propósito expresso, quando entramos nesta propriedade, para o nosso sistema de computador. Era um grande servidor, e aquele prédio lá, a parte de baixo era cheia de grandes computadores. Mas agora a tecnologia, ela avançou de tal maneira que o seu iPhone pode fazer mais do que aqueles computadores faziam 30 anos atrás. Agora no meu iPhone, não importa aonde no mundo eu estou, enquanto eu tiver uma conexão Wi-Fi, eu posso ligar aqui e eu posso ir para o aplicativo SBN agora. Não vou fazer agora, senão eu vou me assistir. E eu posso ligar e assistir a televisão, não importa onde eu estou no mundo, alguém tem que louvar a Deus. E ele estava olhando, ele chegou muito perto daqueles mecanismos, daquelas lâminas, e ele tinha uma jaqueta, e de repente, a sua jaqueta engasgou. E a sua mão e seu braço entrou naquela máquina, e o seu braço foi cortado. Eles levaram ele para o médico. O médico fez o melhor que podia, mas entrou a infecção.
Em 4 dias, depois de ele perder aquele braço, o doutor disse: ele não vai viver, não vai passar de hoje, ele vai morrer. Amigos e familiares se reuniram. Sabe, as últimas palavras que uma pessoa diz nesta terra antes de sair da terra, muitas vezes são as mais importantes que eles falarão. As últimas palavras que eles falam vão revelar os seus corações. Eles se ajoelharam ao redor dele. O seu melhor amigo, que também era um ministro de uma denominação diferente, o nome dele é George Duffy. Ele pegou aquela mão esquerda e segurou e disse: Douglas, você vai morrer, você não vai sobreviver por muito tempo. Você tem algo que você quer dizer para nós? Os seus olhos estavam fechados, mas de repente eles abriram e ele moveu a sua mão da mão do seu amigo e ele empurrou a mão na cama para levantar o seu corpo. E com toda a força que ele tinha, ele disse estas grandes palavras, ele disse: vamos todos nos levantar por Jesus. Vamos todos nos levantar por Jesus. E ele morreu. George Duffy ficou tão movido com aquilo que depois do funeral ele sentou-se, escreveu um poema e começou a circular. Finalmente alguém colocou uma música nesse poema e se tornou um dos nossos hinos mais famosos na América hoje. Levante-se, levante-se para Jesus. Vós, soldados da cruz, levantem-se. A bandeira real não deve perder. Para a vitória e mais vitória, o seu exército viverá até que todo inimigo é destruído e Cristo seja Senhor com certeza. Aleluia! O título diz: de vitória em vitória, o seu exército viverá até que todo inimigo seja derrotado e Cristo seja Senhor com certeza. Levante-se, levante-se, levante-se para Jesus. Aleluia! Escute-me, igreja. A igreja está em uma encruzilhada agora. E só há uma ou duas decisões que estão diante de nós. Uma é se dobrar para o mundo e para a impiedade e para o humanismo que está entrando na igreja, a psicologia e todas as outras coisas que vêm do coração e da mente do homem corrupto. E a outra decisão é tempo de se levantar por Jesus. É tempo de nossas vozes serem ouvidas. É tempo de nós nos levantarmos em relação aos problemas da vida. Olha, fora da igreja e dentro da igreja. Mas você vê, o problema hoje é que a maioria da igreja, eles somente namoram Jesus, mas são casados com o mundo. Você ouviu o que eu disse? A maioria da igreja somente namora o Senhor Jesus. A maioria deles são casadas com o mundo. E é a culpa dos pregadores, que não vão se levantar, que não se levantam e dizem: não vamos fazer isto, eu não vou pregar isto, eu não vou apoiar isto. Escute, olha, eu não creio em legalismo, mas eu creio em bom senso. E existem algumas coisas que nós não vamos deixar você fazer nesta igreja. Nós não vamos deixar você trazer donuts na igreja e comê-los. Não vamos deixar você trazer um café na igreja e tomar seu café. Nós nunca teremos um Starbucks no saguão. Nunca, 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 nunca. Ah, você é antiquado. É isto mesmo. A palavra do Senhor diz: peça os caminhos antigos, peça os caminhos antigos, peça os caminhos antigos. Se foi bom bastante naquela época, é bom hoje. Aleluia! Se o sangue foi o suficiente 2000 anos atrás, é o suficiente no século 21. É o poder do Espírito Santo. Se ele foi suficiente no dia de Pentecostes,
é suficiente para a igreja hoje. Nós não vamos cancelar o culto para ter um jogo de futebol. Não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso. Não vamos fazê-lo. Olha, as igrejas que fazem isso é entre eles e Deus. Eu sei que eu não vou fazer. Eu sei que eu estou certo. Você vê, este prédio não é a igreja. Nós somos a igreja. Entretanto, este prédio foi separado e dedicado para a união do corpo de Cristo, para adorar ao Senhor com a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas canções e a pregação e o ensino da palavra do Deus Todo-Poderoso. Mas vocês estão atrás do tempo. Tudo bem, tudo bem. Eu prefiro estar atrás do tempo e biblicamente correto. E eu não sou um homem velho. Eu sou jovem. Eu vou fazer 63 anos em 2 semanas. E eu não quero aparentar que eu tenho 63 anos. E eu não vou agir como um homem de 63. Muitas pessoas acham que 63, eles agem como 103. Eles se vestem como 103, falam como 103, agem como 103. Sai de perto de mim com essa doença. Sai de perto de mim. Olha, não deixa eu começar. Josué, neste capítulo 24, foi o que nós conhecemos agora como o seu adeus para os filhos de Israel. Ele tinha 110 anos de idade. Ele foi aquele divinamente escolhido pelo Senhor para guiar os filhos de Israel através do Jordão, para o lado do deserto, até a terra prometida. Moisés havia guiado da escravidão do Egito, mas Deus não permitiu que Moisés levasse o povo de Israel até a terra prometida, e ele faleceu quando ele tinha 101 anos de idade. Mas eu acho que eu tenho que falar isto: ele morreu não por causa da velhice, ou enfermidade ou doença. Foi a obra dele havia acabado, e o Senhor o levou para casa. Mas eu não entendo isto. Ele foi aquele que disse: deixe meu povo ir. Ele foi aquele que o anjo do Senhor mostrou para ele quando o sangue for aplicado nos umbrais da porta: quando eu ver o sangue eu passarei por cima de vós. Ele foi aquele que estava nas margens do Mar Vermelho e o exército egípcio atrás dele, perguntando para Deus o que fazer, e o Senhor disse: pegue a sua vara e aponte para frente e diga ao povo que marche. Agora Deus nunca anda para trás, Ele sempre anda para frente. Eu vou dizer isso e eu vou deixar as pessoas bravas nesta manhã. Eu tenho um serviço completo de ofender. Eu quero ofender a todos. Existem milhares de cristãos andando ao redor tentando manter a lei de Moisés. A lei foi cumprida. A lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade veio através de Jesus Cristo. E nós temos uma aliança melhor, baseada em promessas melhores, aleluia. E esta aliança é uma pessoa, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Então, tire o seu talite e vai pular no lago. Olha, não existe esse negócio aí de talite na Bíblia. Não traga o seu chofar e tente tocar aqui, vamos tirar de você. Mas eu não entendo, por quê? Será que Deus era rude com Moisés? Não, era para servir como um simbolismo espiritual, e era este:
Moisés representava a lei. A lei nunca podia herdar as bênçãos e as promessas de Deus, somente a graça. Então, foi o trabalho de Moisés fazê-los entrar no deserto. Mas antes de atravessarem, o Senhor o levou para casa. E Josué, seu nome significa Jesus, foi aquele que iria guiá-los. Um era o tipo da lei de Moisés e o outro era um tipo da graça. Aleluia! A graça, graça, maravilhosa graça, maravilhosa graça. Que som tremendo, que salvou um pecador como eu. A lei agora quem que vai trazer uma bola de golfe para a igreja? Tem outra coisa aí? Tem um taco de golfe aí? Eu tenho um jogador de golfe aqui. O jogo mais estúpido já inventado. Você pode pegar? Então, Josué seria aquele que os guiariam atravessando o deserto. Há um ponto em tudo isto, além da lei e da graça. O ponto é simplesmente o seguinte: não importa, Deus sempre tem um homem. Ele sempre tem uma voz. Ele nunca vai deixar a igreja sozinha, com alguém que não vai se levantar e pregar a verdade. Escute, não é o nosso papel pregar uma mensagem que todos vão dar tapinha nas nossas costas. Não é a nossa tarefa ser popular. Não é a nossa tarefa ter 1 milhão de seguidores no Facebook. Eu não tenho das pessoas que gastam 8 horas por dia no Facebook. Eles têm tempo para gastar 8 horas argumentando no Facebook e não tem 30 minutos para buscar a Deus. E além disto, metade do tempo estão falando com alguém que está mentindo sobre o seu nome, quem eles são e como eles são. Mas Josué foi escolhido. O Rio Jordão foi partido e agora ele tem 100 anos de idade. Está prestes a ir para casa para estar com o Senhor. E ele disse ao povo, ponto número 1: eu vos dei a terra, pela qual nada trabalhastes. Isto fala diretamente um tipo e uma sombra de tudo que nós temos em Cristo. Nada disto vem de nós. Tudo é do Senhor, e a sua misericórdia e a sua graça. Eu tenho que correr. Ele nos deu uma terra, pela qual nada trabalhastes. Ele pagou por esta terra 2000 anos atrás, mas com o seu sangue derramado. Do que você está falando? Um pedaço de terra? Não, eu não estou falando de um pedaço de terra, eu estou falando de quem nós somos em Cristo Jesus. Para eles a terra era uma marca no mapa, mas para nós, na nova aliança, a terra não é algo que está no mapa, mas a terra são todos os benefícios que nós encontramos envolvidos em Jesus Cristo. Aleluia! Nós não fomos para a cruz, nós não derramamos nosso sangue, não sofremos aquelas chibatadas, mas por causa da fé nós podemos participar. Aleluia! Tem que correr. E cidades que não construístes e habitais nelas, tudo vem do Senhor. E das vinhas e oliveiras que não plantastes, mas comeis. Lembra da história no Antigo Testamento, daquela mesa no deserto? Não me importa quem você é, não me importa o que está acontecendo na sua vida. Se você é um filho de Deus, há uma mesa. Eu disse, há uma mesa.
preparada para o Filho de Deus, oh aleluia! E na mesa dele a cura, na mesa dele a alegria, na mesa dele a paz, na mesa dele a misericórdia, na mesa dele a graça, e na mesa dele a salvação, e na mesa dele a poder e unção, aleluia! Tudo que nós fizemos para conquistar é dizer sim para o que Jesus fez no Calvário 2000 anos atrás. Você não pode trabalhar, você não pode conquistar, nem comprar, é um dom gratuito. Olha, venha e pegue o que você precisa, aleluia. E ele disse: agora pois, temei ao Senhor. Isto não é, eu estou com medo, tipo assim. A palavra temer aqui quer dizer reverenciar ou honrar, quer dizer adorar. A ideia é que se nós reconhecermos o nosso pecado e entendermos a sua falta de pecado, e nós estamos escondidos nele, portanto, espiritualmente, todas as vezes que viemos diante dele, nós viemos de uma atitude de adoração e honra e reverenciamos ao Senhor. Isso quer dizer que não entramos escancarando a porta, exigindo: Senhor, faça isto, isto e aquilo. Mas quando entramos em nome de Jesus. Eu já fiz isto tantas vezes, estudando a palavra, e eu me ajoelho no meu escritório e em casa. Olha, em casa eu não tenho muito espaço. Eu tenho aquela esteira estúpida que eu não posso usar mais, porque minhas costas não deixam, e eu tenho uma máquina de escalar que eu não posso usar mais. E a pior coisa lá é uma bicicleta. Demora 15 horas para queimar uma caloria naquela bicicleta idiota. Mas eu tenho uma mesinha lá e eu me ajoelho quando eu acabo de estudar. E quantas vezes o Senhor parecia tão distante. E quando eu me ajoelho, a minha oração é assim: Pai, eu venho diante de Ti em nome do Teu Filho Jesus. Eu entendo que eu não tenho direito algum da minha própria capacidade de vir ao Teu trono. Eu não tenho direito algum de pedir nada para o Senhor, porque eu não mereço nada. Mas eu não venho na base do meu mérito. Eu venho diante de Ti na base do mérito do Teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, derramou o sangue dele por mim. Senhor, olha, mesmo que eu estou destituído tantas vezes, eu não venho diante de Ti na carne do Doni, mas eu venho diante de Ti através do poder e da unção e da graça que está encontrada no sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo. E deixa eu te dizer, eu nenhuma vez não senti a presença de Deus quando eu acabei de orar dessa maneira, aleluia. E aí diz assim: o sirvais, não uma denominação, não uma comunhão. Olha, eu gostaria que todos em Baton Rouge viessem para o Centro Familiar de Adoração, mas eles não vêm. E a razão porque a maioria não vem é porque a sua salvação está envolvida em uma igreja ou uma denominação. Olha, não há nada de errado pertencer a uma denominação, nada de errado, não, enquanto nós entendemos que as denominações são uma organização inventada pelos homens. Se nós entendermos isso, que é uma organização inventada por homens, isto não é a voz de Deus nesta terra. Deus não fala através de comissões, mas apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É assim que Deus fala. Agora você tem que entender isto. O sirvais. Você sabe que algo está errado na denominação que as pessoas estão? Se você pegar a palavra de Deus e colocar, e você pegar o seu livro de regras, o livro de regras é maior e mais alto do que a Bíblia. Se é assim, você tem que sair de lá.
Porque tudo que você precisa para a vida e santidade está encontrado nas páginas da palavra do Deus Todo-Poderoso. O servis. Deixa eu dizer outra coisa sobre as denominações. Olha, como eu disse, não há nada de errado com as denominações. Podem ser usadas, sabe, para o bem, enquanto o ensino está correto. Mas o que a igreja, as pessoas que pertencem às denominações, é isso que eles cometem o engano. Eles olham para as pessoas que dirigem essas denominações, que estão em suas posições, não pelo Espírito Santo, mas pelo voto. E eles automaticamente, porque eles têm um título, acham que isto faz daquele indivíduo santo. Eu me lembro, o Dr. Gray foi o meu diretor de alunos anos atrás no seminário. Ele também foi um dos meus professores. O senhor não dava boas notas, desculpa dizer. Eu ainda acho que eu tinha que ter recebido um A em alguns Bs que você me deu. E se eu puder encontrá-las, eu vou trazer para o senhor. Eu vou deixar você mudar a nota. Músicos e cantores podem voltar. Mas eu me lembro, no seminário bíblico que eu fui, um debate que aconteceu numa noite, na nossa denominação pentecostal, na classe de história pentecostal. Eu ainda tenho o meu livro, o texto daquela classe, eu ainda uso, até hoje. Isto começou a me alarmar, a escola da Assembleia de Deus. Eu tinha 19 anos de idade, mas até eu, escutando as pessoas falando, eu sabia que algo não estava certo. Quando as pessoas começam a expressar o seguinte: bem, olha, se verdadeiramente você é batizado no Espírito Santo, você vai ser um de nós. As outras, se eles querem pertencer às outras denominações, tudo bem, mas se eles verdadeiramente foram batizados, eles seriam um de nós. Eu não disse nada, eu deixei aquele debate acontecer. E então, um deles trouxe o fato de começaram a conectar com a liderança, com a espiritualidade. Eram homens de Deus, e eram, eu não duvido. Mas eu me lembro, eu estava ouvindo, e finalmente alguém me perguntou o que eu pensava. E eu disse: eu não concordo com nada que vocês disseram. O nosso valor como filho de Deus não tem nada a ver com a denominação que pertencemos. E eu disse: olha, em relação a esses ofícios espirituais, você diz que só porque eles têm um ofício, faz deles homens de Deus. Isso pode ser verdade em alguns casos, talvez sejam homens de Deus, mas também podem haver casos que eles são primos do anticristo. Só porque você tem um título, não quer dizer que você está certo. Os sirvais com integridade e com verdade. A palavra integridade aqui quer dizer honestidade, com nenhuma agenda escondida. Em verdade, quer dizer de acordo com a palavra de Deus. Então, o homem disse: tirai do meio de vós os deuses, aos quais serviram os vossos pais da outra parte do rio e no Egito, e servia ao Senhor. E ele repete: olha, a idolatria sempre foi o problema de Israel, e a idolatria é o problema da igreja de hoje. Nós adoramos a Deus que criamos com nossas próprias mãos, e nós nos dobramos. Escute, olha, um ídolo é qualquer coisa que você coloca acima do Senhor Jesus Cristo. Eu amo Gabriel, ele é meu sangue, ele é meu filho. Amanhã o Mateus vai fazer 37 anos. Feliz aniversário, filho. A Jennifer tem 40 anos de idade. Eu amo os meus filhos com um amor incondicional. Eu os amo de tal maneira, você não os critiquem na minha frente, ou eu vou esquecer que eu sou um pregador e teremos uma reunião para se encontrar com Jesus. Mas tanto quanto eu os amo, o meu relacionamento com Jesus Cristo é mais importante do que o meu relacionamento com eles. Nada deve vir entre o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E se você exaltar a sua família e adorá-los acima de Jesus, então a sua família se tornou um ídolo. A sua igreja pode se tornar um ídolo.
A SBN pode se tornar um ídolo. Qualquer coisa que você coloca acima e além de Jesus Cristo é um ídolo e vai te levar para a destruição. Temos uma escolha. Ele disse: escolheis hoje quem servir. Esta é a escolha. Agora eu vou explicar para você. A única escolha que importa é esta: colocar a nossa fé exclusivamente na obra consumada do Calvário. Nós entendemos que Jesus Cristo é a fonte de todas as bênçãos, e o meio que foi feito foi pelo que Ele fez na cruz do Calvário 2000 anos atrás. Este é o Evangelho aqui agora. E então Ele diz assim, eu vou fechar. De fato Ele estava dizendo, quando Ele diz: escolheis hoje. E nesta própria declaração Ele disse assim: eu vou tomar a minha decisão, porém eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. É onde nós temos que estar hoje. Não me importa onde os outros estão, não me importa o que a igreja na esquina está fazendo. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha, esta é a casa de Deus. E enquanto eu tiver fôlego, vamos pregar a palavra. Enquanto meu pai tiver fôlego, pregaremos a palavra. Enquanto Gabriel tiver fôlego, olha a trombeta soar, vamos pregar a palavra do Deus Todo-Poderoso. Esta é a nossa fundação, e não há uma fundação maior do que a palavra do Deus Todo-Poderoso. Eu tomei minha decisão. Eu tomei minha decisão. Eu tomei minha decisão. Olha, que todo mundo se ajoelhe. Eu vou ficar de pé. Eu vou ficar de pé por Jesus Cristo. Talvez eles não gostem de mim no emprego, eles não gostem de mim na cidade, talvez não gostem de mim na igreja, mas eu vou estar de pé para Jesus. Tenho que fechar. Estamos prestes a entrar nos dias mais negros que este mundo já viu. Nunca houve mais hostilidade do que existe hoje contra os filhos de Deus. Nunca houve mais ódio contra o cristianismo do que hoje. Nunca houve mais preconceito contra a palavra de Deus do que hoje. Olha, está se reunindo de todos os lados, eles estão vindo e vindo. E olha, de certa maneira eu entendo um pouco. Eu entendo por que a maioria das pessoas não vão se engajar na situação. A maioria das pessoas não gostam de ser questionadas. Eles não gostam que alguém fale mal deles. Eles não querem aguentar os argumentos ou o abuso. Então eles não dizem nada. O seu silêncio é o mesmo do que dobrar o seu joelho para este mundo. O seu silêncio é a mesma coisa. Deixa eu fechar com esta ilustração. Quando Gabriel estava na universidade, o seu primeiro semestre, e antes de eu terminar, eu sabia, quando Gabriel tinha 2 meses de idade, que Deus o havia chamado para pregar. Estávamos no sul da Califórnia em uma reunião, e a Jennifer tinha 2 anos de idade, o Gabriel tinha 2 meses de idade, a Debbie, ela tinha ido para esta cruzada, e eu estava esperando no sábado à noite, eu estava esperando lá no palco para o John Storms trazer meu pai e minha mãe, a Jennifer e o Gabriel. O carro chegou, eu abri a porta de trás e eu peguei o Gabriel dos braços da Debbie para ela poder sair do carro. A Jennifer, eu tinha aquele bebê de 2 meses nos meus braços, e eu virei para me afastar, e de repente a presença do Senhor veio na minha vida, ao ponto de que me parou no meu caminho
E não era uma voz audível, mas foi tão real no meu coração que eu acho que foi uma voz audível. O Senhor falou comigo e disse: esta criança que você segura em seus braços não pertence a você, ele pertence a mim. Então o Senhor disse: crio corretamente, crio corretamente. E eu sabia naquele momento que ele era chamado para pregar, salvo com 5 anos, batizado no Espírito Santo num domingo à noite, bem aqui, ajoelhado aqui. O Matthew tinha 7 anos, o Matthew veio para frente, ele tinha 7, e alguns dias depois ele veio para mim e disse: eu escutei o vovô pregar, e eu escutei o vovô dizer que ele foi batizado com o Espírito Santo quando ele tinha 8 anos. Eu tenho 7, eu vou conseguir antes dele. Eu disse: está bem, Matthew. Ele disse: o que eu faço? Eu disse: bem, Matthew, todos os cultos, venha para frente para o altar, você se ajoelha. Domingo à noite ele veio, eu estava sentado bem ali vendo ele, e ele se ajoelhou, e eu escutei ele: Jesus, eu sou o Matthew, eu vim aqui para o Espírito Santo, dá ele para mim agora. Jesus, eu estou pronto. Ele não está ouvindo, papai. Eu quero agora. Eu quero recebê-lo antes do meu avô. Pai, qual que é o problema? Agora é difícil ensinar uma criança de 7 anos humildade. E eu disse: bem, Matthew, você não dá ordens para Deus, você vem diante dele. Não, mas ele não entendeu. Mas ele não parou de vir. Então no domingo à noite ele estava aqui: Jesus, eu quero. Eu estava sentado lá, o Gabriel do lado dele. Eu disse: Gabriel, vá lá impor as mãos nas costas do Matthew e peça para Deus batizá-lo com o Espírito Santo. Ele se levantou, se ajoelhou bem aqui assim, E eu não sei porque que ele fez isso, mas o Gabriel, com aquele seu corpinho, ele não é muito maior hoje, mas ele tinha um hábito: quando ele orava, ele fazia isto: Jesus. Eu acho que ele tinha medo, a tentação de abrir o olho, eu não sei, o orgulho da vida, na cobiça do mundo, sei lá. Então ele veio e ele pegou a sua mão esquerda, colocou no Matthew, ele fez assim: Jesus, batize o meu irmãozinho no Espírito Santo. E eu estava vendo sentado, de repente, quando ele disse isso, o Espírito do Senhor veio sobre ele, e eu saltei. Olha, eu saí da frente para lá em 1 segundo. Eu disse: Gabriel, levante a sua mão, o Espírito Santo está na sua vida. Ele levantou as mãos e ele começou a chorar, e eu impus as mãos sobre ele, e eu disse: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo. E ele começou a orar em línguas, e o Matthew, você está brincando? Eu sou aquele que estou vindo aqui todos os cultos. O Gabriel não estava aqui domingo passado, eu estava. Ele disse assim, se levantou, foi embora. E eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia. Entramos no carro, eles vieram comigo, e aí estavam lá atrás. E eu conheço o Matthew, eu sei que ele não ia deixar isto por menos. E o Matthew estava assim: Gabriel, o que, Matthew? Você não recebeu. Você pensou que você tinha recebido. Não, Matthew, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Não, não recebeu. Você não recebeu.
você não está cheio do Espírito Santo? Sim, eu estou. Eu sabia que ele ia fazer isso. Eu conheço o Matt e eu sabia que ele ia fazer isso. E aí veio: prove. Ore em línguas agora. E eu estava dirigindo, eu estava falando: Matthew, isso não está certo, não faça isto. E da boca do Gabriel, com 8 anos de idade, ele disse: Matthew, isto não seria agradável ao Senhor. Então, para encurtar a história, alguns meses mais tarde, o Matthew fez 8 anos, estava numa conferência de crianças. Bem lá, o telefone tocou, sexta-feira à noite, 00:30. Eu não tenho uma linha fixa agora, graças a Deus. E se você receber uma ligação depois da 00:30, é sempre uma notícia ruim. E eu disse alô, e ele disse: eu recebi. Eu disse: recebeu o quê? O Espírito Santo. Eu disse: como que você recebeu? Eu não sei, mas eu recebi. E eu descobri depois que eu peguei ele no dia seguinte que estava no louvor e adoração. O Espírito do Senhor começou a se mover, ele saiu do seu lugar, foi para frente, o Senhor o tocou, ele caiu no Espírito. Ficou lá por quase 2 horas orando em línguas. Eu não quis dizer tudo isso, mas eu prefiro que os meus filhos trabalhem com salário mínimo e tenham Jesus Cristo como Senhor e Salvador e sejam batizados com o Espírito Santo do que ser colocados. Olha, o Gabriel estava na universidade, seu primeiro semestre, em uma universidade secular, e o professor, que era um ateu, ele veio para a classe, e nos primeiros minutos daquela classe ele começou a atacar o cristianismo e a palavra de Deus e os cristãos. Então, de repente, eu acho que ele atravessou a linha, e algumas coisas que ele estava dizendo, era uma classe. Então havia uns 300, 400 alunos. Ele disse: bem, vamos parar de falar sobre isso. Eu sei que não há ninguém aqui que ficaria ofendido. O Gabriel se levantou e disse: ei, eu sou um filho de Deus, eu sou um cristão, e você ofendeu o Senhor Jesus Cristo. Todo mundo olhou para ele. Alguns amigos falaram: senta, Gabriel, você vai entrar em apuros. Eu não vou sentar. Eu quero que todos saibam que eu fiz a minha decisão, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fique de pé nesta manhã. Oh, te adoramos, ó Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu não vou fazer um apelo formal nesta manhã. Eu estava buscando a Deus quinta, sexta e sábado, e nesta manhã, antes do dia nascer, eu não recebi nenhuma direção de Deus em relação a isto, mas é isto que eu tenho no meu espírito agora. É tempo de tomarmos uma decisão. É tempo de nos levantarmos pelo que é certo. Se levantar pelo que é certo não é sempre popular, mas vamos nos levantar. O que eles quiserem cantar, eu quero que você saia de onde você está, venha aqui para frente e vamos por um momento agradecer a Deus pelo que Ele fez por nós. E só de vir aqui para frente é como se fosse uma demonstração de que eu vou escolher ao Senhor, eu vou adorar ao Senhor, eu vou me levantar pelo que é certo. Cantem. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross, lift high the royal banner. It must not suffer loss.
de vitória. Até que todo inimigo eu vou orar e nós vamos unir a nossa fé hoje em relação ao começo da Maratona Bíblica amanhã, mas eu quero trazer esse último pensamento que Deus colocou no meu coração. A maioria das pessoas que você tem contato, eles não vão para a igreja. E existe uma declaração antiga que Deus colocou no meu coração, eu nem lembro de ouvir, foi anos e anos atrás, que é assim: o único Jesus que a maioria das pessoas verão é o Jesus que eles veem em mim. E a maioria das pessoas, a única Bíblia que eles vão ler é a Bíblia que eles leem em mim. Em outras palavras, as nossas ações identificam quem nós realmente somos. Eu quero que você levante suas mãos e nós vamos concordar em relação a esta maratona bíblica. Temos 21 mil Bíblias para a Rússia, 25 mil Bíblias ou 20 mil Bíblias para o Chile, 25 mil, então 46 mil Bíblias no total que precisamos conseguir amanhã. Levante sua mão, vamos unir a nossa fé. Pai, viemos diante de Ti em nome do Teu Filho Jesus. Senhor, eu oro que cada um que está ouvindo a minha voz, que eles receberem em seus corações, suas mentes, seus espíritos, o que eu estou tentando trazer para eles, que é: nós temos que nos levantar no Calvário. E Senhor, ajude-os a entender, uma das maneiras se nós nos levantamos é sendo obediente à palavra de Deus em relação às missões. E Senhor, eu lhe peço que amanhã o Senhor se mova em toda esta terra, nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, outros países do mundo, Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, Gales e os outros países que cobrimos pela rede Som Life de televisão. Senhor, mova-te nos seus corações em relação à importância do que nós estamos tentando fazer. E Senhor, mova-te neles para serem obedientes em relação a apoiar e enviar uma Bíblia para a Rússia ou para o Chile. E Senhor, com a obediência deles em Te servir, seguir o Teu caminho, abençoe-os, 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 abençoe cada um nesta manhã no Centro Familiar de Adoração, que eles sejam uma luz nas trevas, uma cidade no monte que não pode ser escondido, o sal da terra e a luz do mundo. E Te damos todo o louvor e toda a glória, e todos digam amém e amém. Vamos cantar com eles mais uma vez. Stand up for